Tudo bem? Vamos seguir então o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Nessa aula facilitadora, nós vamos iniciar um novo capítulo do livro que está aí na sua tela, né? Como eu sempre faço, a referência ao livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse é o livro referência dessa série de estudos que nós estamos fazendo, né? Essas aulas facilitadoras. E ali tem o link, né? Na sua tela aí aparece o link onde você pode acessar esse livro. Ele está disponível no unificacionista.com, na seção de literatura, entre outros livros. Você pode acessar esse livro, fazer download gratuito, ler ele online no próprio site, enfim, né? A forma como você vai manusear o livro é a sua opção. E agora eu gostaria de fazer assim uma introdução e um esclarecimento do andamento da evolução dessa nossa série de estudos. Nós, estudando o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, já encerramos na aula anterior, na última aula aí, o terceiro capítulo. Então, basicamente, aí nós estudamos 3 capítulos. O primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, onde estudamos os atributos e a estrutura da imagem original, ou seja, de Deus. No segundo capítulo, nós estudamos Ontologia, uma teoria do ser, onde também, pegando esses mesmos atributos, características, aplicando e replicando esses atributos em todos os seres existentes, nós pudemos identificar como eles estão manifestados nos seres existentes, e também a situação mais importante que nós demos bastante ênfase no estudo da ontologia foi a segunda parte, quando nós falamos sobre um ser conectado, mostrando a estrutura base de 4 posições, ação, origem, divisão, união, enfim, todos os relacionamentos, posições de sujeito-objeto e assim por diante, né? E aí agora, finalizando na aula anterior, encerramos o terceiro capítulo que trata sobre Teoria da Natureza Humana Original. E ali da mesma forma, né, como você pode ter acompanhado, se não acompanhou, todas as aulas já estão disponíveis, né, para você curtir, assistir, reassistir, compartilhar e principalmente deixar o seu comentário, tá bom? Então, nesse terceiro capítulo, nós fizemos da mesma forma, né? Analisamos o ser humano na sua estrutura original, naquele modelo prototipado por Deus, né? Lá no processo de criação, e ali vimos os aspectos da natureza humana no que seria original. Também mencionamos aí sucintamente, né, alguns aspectos que mostram o quanto o ser humano está desvirtuado, não ajustado, não alinhado, não sintonizado com esse padrão, com essa natureza original, e as consequências e os problemas que surgem a partir daí. Fizemos isso de uma forma sucinta, o capítulo 3 faz isso de uma forma sucinta, mas a partir desse capítulo que nós vamos iniciar nessa aula de hoje, nessa aula facilitadora, toda a sequência do livro, todos os capítulos que estaremos estudando, né, esse e todos os que virão, todos eles basicamente vão tratar desses aspectos da existência humana, nos diferentes aspectos da sua existência, dos seus relacionamentos, do aspecto cultura, né, a partir de intelecto, emoção e vontade, como já estudamos no capítulo anterior. Então, todo esse aspecto de cultura, todo esse arcabouço de cultura formado a partir dos aspectos de logos, coração, logos e criatividade do ser humano, a gente observou e citamos ali de uma forma sucinta a existência de problemas, que o ser humano ainda experimenta problemas por não estar bem alinhado e ajustado àquela natureza humana original traçada no capítulo 3. Então, nesse capítulo que nós estamos iniciando hoje, nessa aula facilitadora, nós vamos tratar aí, como está na sua tela, sobre o capítulo Axiologia, uma teoria do valor. É uma aula introdutória, nós vamos fazer várias reflexões, fazer algumas considerações, observar aquilo que já tem sido dito aí no meio filosófico sobre axiologia, e aí a partir disso vamos, é lógico, criar todo um cenário, aí, todo um contexto em cima do qual, ou dentro do qual, depois, na sequência das próximas aulas, a gente vai colocar a visão, o posicionamento, a argumentação do pensamento de unificação sobre esse tema, a axiologia, ou seja, a questão do valor, uma teoria do valor. Ok? Então, como eu sempre menciono, não trago todo o conteúdo, para a aula não ficar muito extensa, para a gente poder exercitar aqui reflexões e análises. Eu sempre coloco aí
gráficos e imagens que vão também nos ajudando aí, né, na nossa racionalização de todas essas informações. Por isso eu sempre reitero, né, a importância de depois você pegar o livro, né, acessar ele, ler com mais profundidade todo o conteúdo, né, como eu mencionei, reitero aqui, eu trago trechos ali, as ideias que no meu entendimento são as ideias mais importantes, as ideias principais sobre aquele assunto, e aí é lógico que a minha intenção e o trabalho que nós estamos fazendo através dessas aulas facilitadoras é realmente apontar um caminho, tornar mais fácil realmente. Por isso que a gente diz aulas facilitadoras. Tornar mais fácil quando você sozinho pegar o livro, se debruçar sobre ele e se determinar a estudar e ler, você vai se sentir mais à vontade, né? Ter algumas ideias, alguns conceitos que a gente já refletiu aqui nessas aulas, você vai depois conseguir desenvolver com tranquilidade o estudo de forma aprofundada, inclusive, né? E outra coisa que eu reitero aqui é, traz o seu caderno, traz a sua caneta. Eu sempre trago trechos que eu grifo ali, que eu entendo serem as ideias mais importantes, as ideias principais, os conceitos que estão ali dentro do contexto, dentro do texto propriamente. E aí isso vai com certeza, né, depois nas reflexões que a gente vai fazendo na sequência, nas aulas que virão na sequência, a gente sempre volta a esses temas, né, como a gente já fez também em outras aulas anteriores, e isso vai nos auxiliando, né, a sedimentar, a formar uma ideia bem clara e conceitos bem definidos e bem compreendidos para cada um de nós sobre tudo que nós estamos tratando aqui no estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Beleza? Então, feito o nosso compromisso, vamos a essa aula então, né? Iniciando aí, então, como eu sempre faço, né? Nossa era contemporânea é uma época de grande confusão e tumulto. Guerras e conflitos continuam sem qualquer redução. E inúmeros fenômenos alarmantes e trágicos, incluindo terrorismo, destruição, vandalismo, sequestro, assassinato, abuso de drogas, alcoolismo, imoralidade sexual, ruptura familiar, injustiça, corrupção, opressão, conspiração e difamação estão ocorrendo em âmbito mundial. Essa lista é extensa, mas ela não está completa. Obviamente a gente poderia aí passar telas e telas, né, apontando, indicando e diagnosticando as sequelas que nós enfrentamos na sociedade humana, em todas as relações, em todos os escopos, em todas as áreas da vida humana. Mas enfim, né? Então aí algumas delas, né? Alguns dos problemas com os quais nos confrontamos cotidianamente, né? Seguindo então, no vórtice deste tumulto, os ativos mais valiosos da humanidade estão agora quase que totalmente obliterados. Estou me referindo à perda da dignidade humana, à perda das tradições consagradas pelo tempo, à perda da dignidade da vida, a perda da confiança mútua entre as pessoas, a perda da autoridade de pais e mestres, e a lista continua, essa lista é longa. Então percebe que o que a gente está apontando e elencando aqui nessa primeira parte aí, são diagnósticos que todo mundo faz, que é lugar comum, é uma coisa que todo dia você liga a televisão, assiste um jornal e dentro de o tema que estiver sendo debatido, economia, política, educação, enfim, sempre a gente vai retornar a essa situação, onde a gente identifica perdas, principalmente no que diz respeito à dignidade humana, à dignidade da própria vida humana, e aí todos os problemas que advêm quando a gente começa a ter essas perdas, né, na vida prática, na vida cotidiana. O que implica isso? Violência, desrespeito, racismo, discriminação, agressão, enfim. Né? A lista aqui também seria longa, tal qual é essa que a gente elencou aí. Mas enfim, são alguns cenários que nós vamos começar a construir aqui para discutir e chegar no tema que nós realmente pretendemos, que o livro na verdade pretende nesse capítulo, estudar sobre valores, ok? Seguindo aí, a próxima tela diz o seguinte: a causa fundamental de tal confusão e tumulto é o declínio dos valores tradicionais.
Observa os grifos, né? Eu vou ir fazendo as pausas para dar tempo hábil aí para você ir copiando, anotando, né, no seu caderno de anotações. Mas esses grifos são dicas importantes. Então, olha o que ele está dizendo aí. Eu vou ler de novo. A causa fundamental de toda a confusão, de todo esse tumulto que nós relacionamos na tela anterior, é o declínio, a decadência, a degradação dos valores tradicionais, ou seja, os valores tradicionais de verdade, bem e beleza estão sendo perdidos de vista. A gente falou um pouco mais longamente aí nas aulas anteriores tratando sobre natureza humana original, a teoria da natureza humana original, né? Mas também falamos bastante sobre isso quando estudamos lá no capítulo 1, falando também sobre Deus, a imagem original, lá na teoria da imagem original. Então, se você não lembra, perdeu essas aulinhas, reitero aqui novamente, como sempre faço nas demais aulas, a importância de você assistir e reassistir, volta lá esses vídeos, pode revisitar, não precisa ver o vídeo inteiro, mas pelo menos aqueles trechos aonde estamos abordando essas questões dos valores buscados por cada uma dessas faculdades, intelecto, emoção e vontade, né, que vão ser respectivamente verdade, beleza e bem, né? Então aí é importante você entender isso, porque toda a sequência do que nós vamos discutir aqui e também, na verdade, por todos os demais capítulos, vai girar sempre em torno desses 3 pontos aí: verdade, né, beleza e bem. Valores esses buscados, definidos, delineados por intelecto, emoção e vontade. Beleza? Seguindo aí, então, entre estes, o valor do bem em particular está desaparecendo. E a ética e a moral existentes estão declinando rapidamente. Mas é muito rapidamente mesmo, né? A gente pode observar, analisando aí pelo menos as últimas décadas, o declínio abrupto e muito veloz destas questões como ética e moral, né? Valores fundamentais para a manutenção equilibrada da estrutura do tecido social humano. Mas enfim, estou fazendo aqui algumas reflexões e a gente vai voltar a esses temas, tá? Como eu mencionei no início dessa aula facilitadora, basicamente a gente vai estar fazendo aí uma introdução e construindo o cenário, o contexto, no qual a gente depois vai, a partir da perspectiva do pensamento de unificação do reverendo Dr. Samia Moon, a gente vai analisar, refletir e propor e argumentar. Beleza? Então vamos lá. O que está causando este colapso ameaçador dos valores tradicionais? O pensamento de unificação traz aí algumas ideias centrais em torno das quais nós vamos trabalhar ao longo desse capítulo. Primeiro, ele diz o seguinte: em praticamente todas as áreas, incluindo economia, política, sociedade, educação e arte, um senso sobre Deus está sendo excluído enquanto a religião é negligenciada. Sendo que muitos valores tradicionais estão baseados na religião, esses valores que estão perdendo sua base religiosa não podem evitar declinar. E aqui nós não estamos discutindo essa ou aquela religião, esse ou aquele pensamento, não. E nem defendendo com unhas e dentes determinada denominação ou coisa que valha. Não. Quando o livro se refere a essa perda do senso sobre Deus e o declínio dos valores, fazendo essa referência aos valores tradicionais com a religião, é porque ao longo de toda a história, se você estudar apuradamente a história humana, não só a história cristã, mas pegando outras vertentes, como a gente já mencionou aqui, o budismo, o confucionismo, o próprio islamismo, enfim, né? A gente observa que foram essas tradições religiosas que vieram construindo, refinando, sedimentando valores de ética e moral. Não vamos discutir dogmas, não vamos discutir teologia, o que a gente está analisando é valores a partir da sua origem, e a sua origem fundamental, o alicerce essencial para o lançamento, perpetuação e continuidade desses valores tradicionais ao longo da história humana sempre foi conduzido pelas religiões. Então essa referência não vem de encontro a nenhuma denominação específica ou em defesa de nenhuma doutrina específica, mas enfim,
especificando, esclarecendo um fato histórico. E pelo enfraquecimento, e aí vem talvez a nossa, entre aspas, crítica, pelo enfraquecimento da religião em função do materialismo exacerbado dos tempos mais recentes, a gente percebe que, na contramão de tudo isso, a negligência com relação aos valores tradicionais e o próprio senso sobre Deus vem sendo negligenciado, como a gente mencionou, como o texto menciona ali, entendeu? Então, fazendo essa... eu acho importante fazer essa colocação para que não surja aí nenhuma ideia confusa sobre defesa disso ou daquilo. Não, nós estamos dizendo que a religião, o pensamento de unificação afirma que a religião é o berço dentro do qual foi acalentado os valores fundamentais, os valores tradicionais de ética e moral ao longo da história. Beleza? Segundo ponto, o materialismo, ateísmo, o secularismo, e especialmente os pontos de vista do comunismo, estão se infiltrando em todos os lugares, minando os valores tradicionais. Então, pela decadência da religião, enfraquecimento da religião, e aí a religião entenda, todas, não estou falando dessa ou aquela específica, mas colocamos todas aí também dentro do mesmo arcabouço. Então todas as religiões estão perdendo a sua capacidade de persuasão, de manutenção e de dar respostas para as demandas e os questionamentos humanos, e na contramão disso vem o materialismo, o ateísmo, o secularismo, e aí principalmente, como enfatiza aí o texto, comunismo, a gente observa que esses valores tradicionais estão sendo ainda mais bombardeados, atacados, denegridos, O comunismo vem trabalhando para dividir as pessoas em classes opostas e, então, fomentando conflitos entre essas classes, aumentando a desconfiança e instigando a hostilidade em todos os lugares. Essa é a prática comum aí do comunismo no que diz respeito ao ataque aos valores tradicionais, à criação do conflito, da dialética, Numa aula anterior a gente já discutiu essas questões, se você não viu, está lá disponível, Então olha aí no canal e você vai ver ali que tem a discussão específica sobre isso, tá bom? Então, seguindo ali, ao fazer isso, ele tem sido muito crítico dos valores tradicionais, tentando destruí-los, alegando que tais valores são feudalistas, destinados somente à manutenção dos sistemas sociais existentes. Então, basicamente, é a forma como o materialismo, o ateísmo e o próprio comunismo se usam aí para atacar e minar a manutenção e perpetuação do que nós chamamos valores. Principalmente aquilo que está estabelecido no tecido social como ética e moral, valores fundamentais para a manutenção desse tecido social ao longo da história. E o terceiro ponto aí que o livro traz é conflitos entre religiões e filosofias que estão acelerando o colapso dos valores. Então, a somatória disso é complicado, Quando a gente fala, por exemplo, tudo bem, nós temos o papel importantíssimo das religiões ao longo da história, como o semeador, o cuidador, o agricultor que veio cultivando e mantendo ao longo da história esses valores tradicionais. Mas, por outro lado, quando a gente começa a observar o que a gente vê hoje principalmente, os conflitos entre religiões e filosofias, as disputas, isso acaba minando também, como todas as causas anteriores, as duas anteriores que a gente mencionou, esse conflito entre religiões e filosofias acaba também sendo um acelerador, é como jogar gasolina na fogueira, A coisa não vai bem e ainda vem esses conflitos que acabam mostrando uma situação que começa a colocar em dúvida a questão realmente da importância e da sacralidade desses valores, na manutenção realmente do tecido social. Valores são estabelecidos na base de religiões e filosofias, como a gente mencionou, na primeira causa desse declínio dos valores tradicionais. Portanto, se existem divergências entre religiões e filosofias, e muitas pessoas vão considerar esses valores como meramente relativos da natureza humana, e como resultado, um número crescente de pessoas estão começando a acreditar que não é mais necessário respeitar esses valores, porque
Você observa, aqueles que, entre aspas, são os advogados, defensores dos valores tradicionais, estão se degladiando entre si, porque é que eu, tenho que seguir esses valores. Eu não gosto desse negócio de conflito, de briga, de disputa. Então, quer dizer, se esses valores são o combustível disso daí, eu não quero isso daí para mim, não. Basicamente, é uma forma assim, bem simplória que eu estou usando aqui de exemplificação para mostrar o que ele está dizendo ali. O efeito negativo, que as disputas entre religiões e filosofias acabam ocasionando no ser humano com relação à sua credibilidade em relação a valores tradicionais. Finalmente, as virtudes exaltadas pelas religiões tradicionais, tais como confucionismo, budismo, cristianismo, islamismo, como eu já mencionei na tela anterior, estão perdendo seu poder de persuasão, a capacidade de persuadir as pessoas, principalmente as modernas, as pessoas do século atual, que estão inclinadas a pensar de forma mais científica. A ciência hoje ela é muito contundente no que diz respeito a fomentar, fornecer respostas a todos os questionamentos humanos. Então, enquanto você observa as religiões se degladiando e o avanço do materialismo, e aí a perspectiva empírica da ciência mostrando com clareza respostas para as questões, é claro que tudo isso vai aumentando a demanda no que diz respeito à qualidade das respostas. E as religiões e filosofias, infelizmente, não estão acompanhando a mesma velocidade, a mesma eficiência da ciência no que diz respeito a fornecer respostas, e por conseguinte elas acabam perderam muito espaço no que diz respeito ao entendimento humano em relação a elas. Os ensinamentos das religiões tradicionais frequentemente possuem conteúdos que contradizem fatos científicos. Por que é que eu grifei isso? Porque, tudo bem, nós estamos defendendo a religião como o aspecto da existência humana, o aspecto da cultura humana, que realmente se debruçou sobre cuidar e perpetuar e desenvolver e defender valores tradicionais, mas as respostas, como eu mencionei, não são mais suficientes, não estão sendo suficientes. Deveriam ser? Deveriam ser. São? Não são. E aí abre-se uma lacuna, abre-se um espaço. E esse espaço precisa ser ocupado. E aí a ciência vem ocupando esse espaço. E tem ocupado grandemente esse espaço. O que acontece? O crescimento daquilo que nós colocamos ali como segundo motivo, do declínio dos valores tradicionais. Materialismo, ateísmo, o secularismo, são realmente consequências do enfraquecimento da religião, das religiões e filosofias, que, incapazes de fornecer respostas plausíveis na mesma intensidade, com o mesmo potencial da ciência, abre essa lacuna e acontece o que está acontecendo. Então, deste modo, se tornam inaceitáveis para as pessoas modernas que passaram a depositar grande confiança na ciência. Então, percebe que a religião, que foi o grande ostentador desse estandarte dos valores tradicionais ao longo da história, nesse momento, especificamente desses últimos 100 anos para cá, perdeu muito espaço, exatamente porque ela continua meio que numa posição de confronto com a ciência e carregando jargões e chavões que não estão de acordo com as comprovações científicas. Então significa que a religião não tem mais importância? Não tem mais... Não é isso que nós estamos falando. O pensamento de unificação não passa por esse caminho. Tanto que o primeiro capítulo e toda a ênfase que a gente tem feito aqui é mostrar os atributos de Deus, as características de Deus de forma clara, de forma bem argumentada, de forma comprovada, principalmente quando aplicamos isso estudando ontologia, os seres existentes e também na natureza humana original, para você perceber que a questão não é simplesmente religião
dogmas e doutrinas, mas realmente o verdadeiro sentido sobre Deus, o senso da existência de Deus. Como as religiões não se debruçaram como devia sobre esse assunto, sobre esse tema, e ficaram presos a dogmas e confissões e denominações, basicamente, esse é o problema que a gente está vendo aí, né? Eu estou aqui tentando ajudar você a fazer reflexões sobre esse tema, mas é lógico que se a gente se aprofundar aqui, gastaríamos todo o tempo da nossa aulinha e não é esse o objetivo, né? Então é só para você perceber, nós defendemos valores originais, referentes a Deus, ok? É isso que o pensamento de unificação faz. E aí ele vem de encontro às questões científicas, filosóficas e também religiosas. Essa é a grande façanha, essa é a grande proposição, essa é a grande sacada, vamos dizer assim, né, usando uma gíria, do pensamento de unificação. É conseguir nutrir com respostas esses três segmentos da existência humana: religião, filosofia e ciência. Beleza? Mas enfim, é só uma reflexão aqui. Quando analisamos as causas do colapso dos valores tradicionais desta forma, passamos a compreender que há uma necessidade urgente de uma nova e renovada perspectiva de valor. Parênteses aqui, ó o grifo. E aí o gancho daquilo que eu acabei de falar aí agora há pouco. O pensamento de unificação tem essa habilidade, essa capacidade, esse potencial, essa arma poderosa que é, abrangendo religião, filosofia e ciência, propor uma visão, uma perspectiva nova e renovada sobre valor, sobre axiologia. Sem essa perspectiva renovada, não podemos ser capazes de nos preparar adequadamente para o mundo ideal que virá no futuro. Então, como deveria ser essa nova perspectiva de valor? Primeiro de tudo, ela deve ser capaz de abranger os ensinamentos fundamentais de todas as religiões e todos os sistemas de pensamento. Acabei de falar isso, não falei? Além disso, ela deve ser capaz de superar o materialismo e o ateísmo. Negando? Não, comprovando de forma científica os erros e os equívocos. Aí fica um parênteses, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós fizemos uma aula aí atrás, quando estudamos ação, origem, divisão e união, nós fizemos uma aula específica com uma proposta bem clara, científica, coerente, a partir de uma perspectiva óbvia, notória, perceptível da natureza da existência humana e, obviamente, de Deus, combatendo de forma argumentada a dialética do Hegel, que foi aplicada por Marx na concepção do materialismo dialético, né, principalmente na sua proposição de revolução social, revolução esta violenta, né? Então, para você ver que o pensamento de unificação tem essa busca de, com argumentos científicos, plausíveis, palpáveis, notórios, empíricos, mostrar as falácias e os equívocos dos materialistas ateístas, aqueles que negam Deus simplesmente por estarem argumentando serem, entre aspas, né, científicos, mas que na verdade omitem uma série de verdades que estão ali presentes e que nós trouxemos claramente ao longo de todo o estudo do livro até essa aula, ok? Finalmente, ela deve ser uma perspectiva de valor centrada no amor verdadeiro de Deus. E olha, reitero o que eu falei agora nas telinhas anteriores. Não estamos aqui falando sobre religião. O pensamento de unificação não está aqui para defender dogma e denominação. Está aqui para argumentar de forma consistente, de uma forma bem embasada sobre Deus e sobre o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro que a gente já elencou e explicou e conceituou longamente nas aulas anteriores, ok? É exatamente de uma perspectiva de valor como esta que é urgentemente necessária atualmente para que possamos nos preparar para a sociedade do futuro. A sociedade do futuro está à porta, está às nossas mãos, está ao nosso alcance.
Olha o avanço geométrico que a gente tem agora em todos os aspectos da ciência, informática, informação, transporte, enfim. Percebe? Que isso é fundamental você entender agora. Sociedade do futuro não é daqui 100 anos, daqui uma década, é amanhã, é agora, agorinha pouco, já aí à mão. Então, o que nós estamos fazendo para nos prepararmos para viver a sociedade do futuro? Com todos esses problemas que a gente elencou aí numa tela atrás dessa aula de hoje, aqueles problemas todos, e eu ainda falei que era uma pequena, né, reduzida, miniaturizada lista, que poderíamos fazê-la muito mais longa se a gente fosse buscar todos os problemas que realmente afligem a existência humana. Então, nós vivemos esse paradoxo, onde temos avanços exponenciais e posicionamentos retrógrados em termos de comportamento, em termos de relacionamento, ética, moral, esses valores, como a gente já mencionou, e eu enfatizo aqui novamente, estão declinando, estão degradados, estão dilapidados, estão jogados ao léu. Percebe? Mas enfim, vamos seguindo aí. Então vamos examinar tão concretamente quanto possamos a forma como a sociedade do futuro para a qual devemos nos preparar deve ser. Está claro para você como vai ser a sociedade do futuro? Quando a gente fala sobre avanço de tecnologia, por exemplo, né, a gente observa que muitas coisas que outrora o homem, na questão do trabalho, porque ele precisa trabalhar para poder ganhar o sustento, enfim, né, essa relação capital e trabalho que a gente vem ao longo de vários séculos carregando esse fardo, quando a gente fala da tecnologia, a gente observa também um avanço exponencial na tecnologia e no surgimento de máquinas e equipamentos que hoje fazem o que outrora precisávamos muitas pessoas, né? O braço, trabalho braçal e artesanal, manufatureiro ali do ser humano na execução daquelas atividades. Hoje nós colocamos uma máquina que às vezes nem tem um operador ali presente na máquina, né? Hoje com a inteligência artificial, GPS, Wi-Fi, enfim, tudo isso nos permite colocar máquinas para fazer trabalhos pesados, que era sacrificar, que o ser humano sofria muito para fazer aquele trabalho. Por outro lado, quando a gente tira o ser humano desse trabalho bruto, qual é a opção que eu vou dar para ele trabalhar? E eu criei essa relação de trabalho e capital, aonde eu preciso trabalhar para poder ter um salário, para poder ter os benefícios sociais, previdência, etc, etc, etc. Percebe que os avanços tecnológicos estão acabando com muitos empregos rapidamente? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de uma sociedade onde existe muito desemprego e que os governos, né, pelo mundo afora, estão preocupadíssimos com a geração de emprego, percebe os paradoxos que estão surgindo? Como vai ser a sociedade do futuro? E eu estou lançando só essa ideia. A gente poderia lançar tantas outras. Produção de alimento, distribuição, enfim, acesso a todas essas riquezas que o ser humano produz na economia, por exemplo. Mas enfim, a ideia aqui, eu não vou me estender nessa discussão, eu estou lançando algumas coisas que depois você, fazendo as suas reflexões, precisa parar e pensar. Como vai ser a sociedade do futuro? Para qual sociedade do futuro nós estamos caminhando? E como nós estamos nos preparando para essa sociedade do futuro? Né? Em termos de relacionamento, por exemplo. Como vão ser as relações humanas dentro dessa estrutura toda de produção, de riqueza, no aspecto econômico, que eu estou dando ênfase aqui, mas que a gente poderia avançar para tantas outras áreas, né? Percebe? Está muito próximo, está muito à mão. Então, quando eu dei essa ênfase, não sei se vai ser suficiente essa ênfase que eu dei aqui, mas quando eu abri esse parênteses, exatamente para enfatizar o que o texto disse ali. Qual vai ser, ou como vai ser essa sociedade do futuro para a qual nós devemos nos preparar? Como ela vai ser? Você tem ideia? Está claro para você isso? Porque se você não tem claro a sociedade do futuro, como ela vai ser, como eu vou me preparar então? Qual é, ou quais são os preparativos que eu preciso fazer? Percebe? A quantidade de questionamentos que pode surgir aqui. Mas como o nosso tema é valor,
axiologia, né? Eu estou lançando só algumas ideias para ajudar você a fazer as suas reflexões também, tá bom? Esta sociedade do futuro será criada será criada por seres humanos originais. Eu grifei essa expressão. Não é por seres humanos com os problemas que nós temos hoje. Nós precisamos fazer com que esse ser humano seja um ser humano de natureza humana original, que a gente falou longamente aí nas últimas aulas, esgotando o capítulo 3 sobre esse tema. Percebe? Não é uma sociedade ideal, construída pelo ser humano, cheio de questionamentos, dúvidas, incertezas. Olha as incertezas que eu acabei de fazer aqui agora, com relação à sociedade futura. Você tem muitas certezas ou tem muitas incertezas? Muitos questionamentos. Você, eu, 7 bilhões de pessoas, quantos questionamentos e incertezas estão aí, né, voando dentro da mente do ser humano no mundo atual? Percebe? Pessoas de integridade que experimentam o coração de Deus e que aperfeiçoam seu caráter. Eu não vou voltar a esse tema, a gente já falou sobre isso. Se você não assistiu, reitero a importância de assistir todas as aulas referentes aí ao capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original. Ok? Não assistiu? Assiste, volta a essas aulas. Se assistiu, não ficou muito claro? Assiste de novo, sem problema, vai lá, faz de novo, ninguém está vendo, né? Pode assistir quantas vezes quiser. O importante é sedimentar essa ideia do que é um ser humano original. Um ser humano que tem integridade, que experimenta sintonizar-se com o coração de Deus e, por conseguinte, consegue aperfeiçoar o seu caráter. Uma pessoa de caráter é alguém em quem intelecto, emoção e vontade terão se desenvolvido plena e harmoniosamente, centrando no coração. O grifo é só para lembrar que a gente já falou sobre isso no capítulo 3. Não lembra? Você tem anotado sim no seu caderninho. Se está anotando, como eu sempre menciono os grifos, esse grifo aí nem precisa, porque você certamente já tem ele anotado. Deste modo, a sociedade do futuro será estabelecida por pessoas cujo intelecto, emoção e vontade estejam desenvolvidos de forma harmoniosa, centrando no coração de Deus. Eu já falei longamente sobre isso, não vamos voltar a essas discussões, ok? Né? Aqui agora é só lugar comum daquilo que a gente já falou lá e que você já sabe, né, na ponta da língua, não é verdade? Neste ponto, implicitamente, a ideia de novos valores se refere àqueles valores buscados pela faculdade ou pelas faculdades de intelecto, emoção e vontade. As faculdades de intelecto, emoção e vontade buscam os valores de verdade, bem e beleza, respectivamente. Deixa eu corrigir. Verdade, beleza e bem, respectivamente. E através destes, uma sociedade verdadeira, artística e ética inevitavelmente será realizada. Parênteses aqui. Só essa linha aqui a gente poderia ficar o resto da aula discutindo. Percebe o que ele está dizendo ali? Nós falamos sobre natureza humana original. Na prática, o que implica agora? Intelecto buscando verdade, emoção buscando beleza e vontade buscando bem. Quando nós aplicamos isso no aspecto cultura, da sociedade futura que nós queremos construir, que nós almejamos construir, essa sociedade vai ser uma sociedade verdadeira, vai ser uma sociedade artística, vai ser uma sociedade ética, baseado nesses valores que nós falamos, valores originais, centrados no coração, amor verdadeiro, vivência para o benefício dos outros. Ok? Só a título de lembrança, né? Já falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores. Uma sociedade verdadeira é uma sociedade realizada através de pessoas que buscam a verdade. Uma sociedade artística é uma sociedade realizada através de pessoas que buscam a beleza, o belo. E uma sociedade ética é uma sociedade realizada através de pessoas que buscam e realizam ações para e pelo bem. Para potencializar a busca dos valores como estes, ou de valores como estes, uma teoria de educação é necessária
para a realização de uma verdadeira sociedade. Uma teoria de arte é exigida para a realização de uma sociedade artística, e uma teoria de ética é exigida para a realização de uma sociedade ética. Sendo que a axiologia é uma teoria que discute valores de verdade, bem e beleza em geral, ela é uma teoria abrangente, servindo como uma base para esses 3 pontos de vista teóricos mais específicos. Por isso, se você já olhou no índice do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, os próximos capítulos que nós vamos estudar, ao finalizar a axiologia, esse 4º capítulo que nós estamos começando hoje, nós vamos estudar a teoria da educação, nós vamos estudar a teoria da arte e vamos estudar também a teoria de ética, a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Nós vamos aprofundar isso aqui agora? Então, por isso, nós não vamos aprofundar isso aqui agora. Lançamos aí esse cenário inicial mostrando que seria uma sociedade ideal, mostrando a questão de verdade, beleza e bem, respectivamente, em relação a intelecto, emoção e vontade, mas a discussão dessa aula e das próximas que a gente vai fazer sobre o capítulo 4 vão girar em torno de axiologia, em torno de valores especificamente. Tá bom? Ok? Feito o nosso compromisso aí? A sociedade do futuro será, deste modo, uma sociedade onde os valores de verdade, bem e beleza serão plenamente realizados. Nessa sociedade, a economia alcançará o mais elevado nível de desenvolvimento através do progresso da ciência, resolvendo completamente e de uma vez por todas, de forma definitiva, todos os problemas econômicos da sociedade. Eu fiz aí algumas, alguns questionamentos, ou pelo menos induzi você a fazer alguns questionamentos no aspecto econômico aí de uma suposta sociedade ideal, de como a gente vai tratar os problemas que certamente vão surgir com todos esses avanços tecnológicos que nós temos e vamos ter ainda mais, porque nós vemos eles avançando aí de forma geométrica exponencial, mas os problemas também parece que vão vindo na mesma velocidade, geométrica e exponencial. Como nós vamos tratar isso? Precisamos construir uma sociedade ideal. Percebe? Mas enfim. A vida das pessoas estará focada primeiramente no gozo dos valores, mesmo quando eles estão sendo realizados. A sociedade na qual os valores de verdade, bem e beleza, centrando no coração é realizada, é uma sociedade de coração, criando uma cultura do coração. Esta é uma sociedade com uma cultura unificada. Ou, como a gente já mencionou numa aula anterior, cultura do coração. Foi na aula quando tratamos sobre natureza humana original, no 3º capítulo, falando sobre um ser com caráter divino, onde a gente falou lá sobre coração, logos e criatividade. Lembra? Não lembra? Tem que assistir de novo, tá gravada, tá bom? Até agora falamos que uma nova perspectiva de valor é necessária a fim de preparar para a sociedade do futuro. A ênfase que a gente fez ao longo de todo essa primeira parte dessa aulinha aqui foi sobre isso. Contudo, esta nova perspectiva de valor é necessária não somente para preparar para a sociedade do futuro, como a gente enfatizou até agora, mas talvez ainda mais importante, é necessária a fim de limpar a confusão do nosso mundo atual. A gente elencou ali no comecinho dessa aula todos os problemas que nos deparamos no mundo atual, e esses problemas eles são resultantes, eles são consequência dessa confusão dos valores humanos e o declínio dos valores tradicionais. Mais enfaticamente, como a gente já mencionou numa tela anterior, ética e moral. Então percebe que nos prepararmos para uma sociedade futura ideal é fundamental. Basicamente, um dos exemplos e reflexões, acho que foi convincente, que eu fiz agora há pouco. Mas como é que eu posso chegar numa sociedade ideal vivendo num mundo onde estamos mergulhados em tanta confusão? Principalmente no que diz respeito a valores. E principalmente porque os valores tradicionais, e aí entenda, entre parênteses, ética e moral, fechando aí o parênteses, estão em declínio muito velozmente, muito ferozmente.
muito abruptamente, né? Em prejuízo de nós, seres humanos, da estrutura e do tecido social no qual nós estamos inseridos atualmente. Como mencionado, os valores mundiais de hoje estão geralmente em colapso devido a vários fatores que a gente já elencou ali, pelo menos 3 a gente mencionou. A fim de resolver esse problema, há uma necessidade urgente, premente de restabelecer uma adequada perspectiva de valor. Uma nova perspectiva de valor também é essencial no esforço para unificar culturas. Isto é, a fim de resolver de forma fundamental a confusão atual do mundo, será necessário trazer várias culturas tradicionais em harmonia. Parênteses aqui. O fato de o pensamento de unificação defender a unificação de culturas não significa, e ele não está dizendo, a assimilação de culturas por outras, de determinadas culturas por outras, né? Culturas menores ou menos influentes em função de culturas mais influentes ou maiores, mais difundidas, etc. Não passa por aí a proposição do pensamento de unificação. Inclusive, o que acontece muitas vezes e que vem acontecendo ao longo da história, nessa absorção e assimilação das culturas por outras maiores ou mais poderosas, é também alvo de crítica do pensamento de unificação. O que o pensamento de unificação, quando ele fala, o que o pensamento de unificação está propondo, quando ele fala sobre unificação de culturas, não passa por esse caminho de absorção ou assimilação, mas unificação, onde nós vamos encontrar tudo que há de bom em todas as culturas, porque tudo que há de bom em todas as culturas, você vai descobrir que elas são coisas convergentes, que são comuns, que muitas vezes, na maioria das vezes, são idênticas, são as mesmas. Né? O que causa as diferenças e divergências e contradições e conflitos e lutas são exatamente os extremismos, né? Os posicionamentos equivocados desta e daquela. E é esse o objetivo do pensamento de unificação. Resolver todos esses problemas, essas questões não resolvidas, esses pontos equivocados, e aí você vai perceber que os pontos de convergência são comuns. Então a unificação da cultura, ou a unificação das culturas, é um processo natural, como é natural o processo de unificação das raças, das religiões, do pensamento filosófico, dos pensamentos filosóficos divergentes, diferentes, enfim. O que o pensamento de unificação propõe é unificar. Unificar sempre buscando o padrão mais elevado, buscando valores mais elevados, buscando o modelo, o mindset, o referencial mais elevado e assim por diante. Poderíamos ficar aqui o resto da aula buscando aqui adjetivos, mas não é o objetivo dessa aula. Ok? Então, seguindo ali. Confusão, isto é, a fim de resolver de forma fundamental a confusão atual do mundo, será necessário trazer as várias culturas tradicionais em harmonia. As culturas estão baseadas em determinadas religiões ou pensamentos, e essas religiões e pensamentos advogam determinados valores, que a gente já mencionou, já dei aqui uma referenciadinha, não vou me alongar muito aqui, tá bom? Portanto, a fim de unir culturas, é necessário unir as várias perspectivas de valores, tais como a visão de valor cristã, a visão do valor budista, confucionista e assim por diante. Né? O exemplo que eu citei ali e a argumentação explicando. Quando o pensamento de unificação fala em unificar isso ou aquilo, o que realmente está contido nessa proposição, nessa argumentação unificar. Unificação. Ok? Não faça confusão. E também é necessário unir as visões de valor do Oriente e do Ocidente. Portanto, mais uma vez, é necessário apresentar uma nova visão de valor que possa abranger genuinamente todas as perspectivas de valor. Não é defeito da gravação, eu enfatizei para você perceber. Não é algumas, as que eu gosto são bonitinhas. Não. O pensamento de unificação
já posso afirmar enfaticamente, já estou afirmando enfaticamente, é essa visão de valor que abrange de forma genuína todas as perspectivas de valor. Vamos falar um pouco aí sobre o significado de axiologia e o significado de valor, para a gente não se estender, e aí as demais discussões e aprofundamentos, aí já fica feito o nosso compromisso, a gente segue na próxima aula, tá bom? Então vamos lá falar sobre o significado de axiologia. Antes de delinear essa nova visão de valor, permita-me então primeiramente explicar sobre o significado de axiologia e o significado de valor. Haja visto que é o título do capítulo que nós estamos iniciando com o estudo nessa aula, né? Iniciando o estudo através desta aula. A teoria de valor é tratada em economia, em ética e em várias outras disciplinas. Em filosofia, a axiologia se refere à filosofia do valor. Em outras palavras, ela é a área da filosofia que trata com valor em geral. O conteúdo de axiologia, mesmo que de forma fragmentada, já podia ser encontrado em tempos antigos, mas é nos tempos modernos, especialmente depois que Immanuel Kant fez sua bem conhecida distinção entre fato e valor, que a axiologia se tornou uma importante área de estudo na filosofia. Particularmente, Rudolf Lotz, que fez uma distinção entre valor e existência, onde valor é considerado como um ser em contradição com a existência, argumentava que existência é compreendida com o intelecto, enquanto valor é compreendido com a emoção. Ele se tornou o fundador da axiologia pela introdução do conceito claro de valor na filosofia. A gente não vai se aprofundar tanto aí nesses dois personagens, a gente está fazendo só o referencial teórico, mas o livro tem mais algumas referências, e aí fica a sugestão, né? Depois você pegar o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, ou até mesmo buscar esses dois autores, né? Se você quiser se aprofundar nas visões e perspectivas sobre valor, sobre a axiologia do Kant e do Lotz, tá bom? O que são valores? Sendo que o termo valor foi originalmente derivado da vida econômica, ele se refere principalmente ao valor econômico, né? Normalmente a gente faz essa referência valor, a precificação, né? A expressão mais econômica que a gente poderia usar aí é a precificação de algo, né? Colocar valor, dar um determinado valor para aquele bem, para algo material, para algum objeto. Né? Até mesmo para algum serviço, né? Pode ser também. Né? Entretanto, atualmente o termo se tornou mais generalizado, sendo utilizado em quase todas as áreas da atividade humana, incluindo sociedade, política, lei, moralidade, arte, ensino, religião e etc. Na visão do pensamento de unificação, há tanto valores materiais quanto valores espirituais. Olha o grifo, né? Olha a dica. Aproveita o tempinho aí, vou fazer aí a referência. Aí é o tempo que você pega o caderno, a caneta e anota, porque isso é fundamental. O que o pensamento de unificação vai falar, na sequência, com mais detalhes, com mais pormenores, é que há tanto valores materiais quanto valores espirituais. Valores materiais estão conectados com as necessidades diárias da vida humana, tais como bens e mercadorias, e serviços, né, também. Por outro lado, valores espirituais se referem àqueles valores correspondendo às faculdades de intelecto, emoção e vontade, ou seja, os valores de verdade, beleza e bem, respectivamente. Como a gente estudou detalhadamente no capítulo anterior, Teoria da Natureza Humana Original. Desses dois tipos, a axiologia da unificação vai tratar, obviamente, de forma mais enfática, não deixando de lado os valores materiais, mas todos esses conceitos e definições dos valores materiais já são amplamente estudados, né, nas várias áreas, especificamente em vários autores da área da economia. Portanto, o pensamento da unificação prioriza o estudo dos valores espirituais. Esses que estão aí na sua tela, né? Verdade, beleza
e bem. Tem sido geralmente considerado difícil definir o conceito de valor e que não há outra forma de lidar com ele a não ser analisando através daqueles fenômenos relacionados. Entretanto, na teoria da axiologia que apresentaremos aí no livro, valor é definido como a qualidade de um objeto que satisfaz o desejo do sujeito. Conceito. Vamos explicar isso mais detalhadamente? Sim, na sequência, nas próximas aulas. Por isso, anota. Eu estou dando tempo hábil aí para você anotar nos seus, no seu caderninho aí. Tá? Pega a caneta e anota. Tá ali, ó. Valor, de acordo com a axiologia que nós vamos estar estudando no pensamento de unificação, é definido como qualidade que o objeto tem que satisfaz o desejo do sujeito. Dá para a gente aprofundar isso aqui agora? A gente precisaria trabalhar aí vários conceitos. Por exemplo, objeto. Qual é o objeto que ele está falando aí? Um objeto material? Mas nós vamos falar de valores espirituais? Objeto material? Que objeto é esse daí? Outro, desejo. Satisfaz o desejo do sujeito. Que sujeito? Qual é o sujeito? É uma pessoa qualquer? Ou está se referindo a uma posição específica? E esse sujeito tem desejo? E o que é o desejo? Desejo, você tem claro esse conceito? Vai procurar no Aurélio, vai procurar no dicionário, vai procurar autores da psicologia, da sociologia, da economia, Enfim, estou só aqui lançando algumas reflexões para você perceber que a gente precisa trabalhar aí primeiro algumas palavras para depois entender melhor esse conceito. Mas pelo menos anota aí para a gente discutir e voltar a ele na sequência, tá bom? Isto é, quando um objeto tem determinada qualidade que satisfaz o desejo ou anseio do sujeito, é que é reconhecido como tal pelo sujeito. Então, essa qualidade especial do objeto pode ser chamada valor. Qualidade especial do objeto chamada de valor. Não grifei, mas aí tem uma dica muito importante que a gente vai voltar a ela nas próximas aulas, tá bom? Em outras palavras, valor é algo que pertence a um objeto, contudo, a menos que seja reconhecido como valioso pelo sujeito, ele não se torna um valor real. Percebe que aí a gente já colocou relacionamento? Valor do objeto reconhecido pelo sujeito. Então, não é uma coisa unilateral, é uma coisa que tem relacionamento, que vai ter dar e receber, posições e tal. Enfim, são algumas reflexões. A gente vai voltar a isso mais adiante nas próximas aulas, tá bom? Seguindo ali, então, por exemplo, só para não ficar muito no ar, embora possa existir uma flor, a menos que alguém, sujeito, perceba a beleza dessa flor, valor real, a beleza da flor, essa beleza não se manifesta. O valor dessa beleza, o valor real dessa flor, beleza, não vai se manifestar, não vai ter como se manifestar. Desta forma, a fim do valor se tornar real, há necessidade de um processo na qual um sujeito deve reconhecer a qualidade de um objeto e deve apreciar essa qualidade como valiosa. Beleza? Desejo. Vamos falar um pouco aqui sobre desejo. Depois a gente refine esse conceito aí nas próximas aulas. Como explicado anteriormente, valor se refere à qualidade de um objeto que satisfaz o desejo do sujeito. Tá anotado aí, Grifei de novo. Se você não anotou na tela anterior, dá tempo de anotar agora. Portanto, a fim de discutir valores, precisamos analisar o desejo do sujeito. É a questão do desejo. Tentativas filosóficas de lidar com questões de valor, incluindo o valor material, têm geralmente se concentrado somente no fenômeno objetivo, excluindo considerações sobre o desejo humano. Portanto, essas tentativas têm sido inadequadas como uma árvore sem raízes. Uma árvore sem raízes murcha. Deste modo, sistemas de pensamento existentes estão revelando sua insuficiência atualmente no que diz respeito a resolver os vários problemas sociais. Por quê? Porque o desejo está restrito à ideia de necessidade física, de bens materiais ou de serviços físicos, algum serviço que eu vá receber aí que eu vou precificar, eu vou valorar isso. Então, o desejo, basicamente, a economia percebe o desejo apenas no que diz respeito a bens e serviços. Quais são as necessidades, os desejos? E olha que hoje a gente consegue, a psicologia associada com a economia, consegue trabalhar esse aspecto aí de criar desejos, criar necessidades. Mas ainda
no aspecto fenomenológico, ainda no aspecto objetivo, ainda no aspecto material. Nós estamos falando, e vamos continuar falando nas próximas aulas, sobre valores, mas valores, na axiologia do pensamento e unificação, vai além, vai tratar sobre valores, verdade, beleza e bem, né? Buscados pelas faculdades de intelecto, emoção e vontade, originais centrados no coração, um coração de Deus, ou semelhante ao coração de Deus, um impulso de buscar alegria através de amar, né? E vivência para servir os outros. Só a título de revisão e lembrança. Por exemplo, teorias econômicas, as quais lidam com valores materiais, se tornaram relativamente inúteis na solução dos fenômenos da atual confusão econômica. Muitos problemas complexos que nem mesmo a maioria dos economistas previu também estão emergindo com o impacto que as relações trabalho-capital podem ter sobre os resultados do empreendimento. E a gente fez algumas referências, eu até fiz aquele questionamento, induzi, né, aquela reflexão sobre a questão na relação trabalho e capital, enfim, né, só para ilustrar. Por que isso? A razão primária é que economistas não têm analisado de forma correta o próprio desejo humano, ou seja, a ênfase se resume ao aspecto puramente material, né? Necessidade e desejo, o aspecto de se criar e atender e satisfazer necessidades materiais, circulação de riquezas materiais, geração, né, de riquezas e fazer essa riqueza circular. Isso é o princípio fundamental da economia. Dá para eu usar esse conceito nos valores espirituais, nos valores verdade, beleza e bem? Dá? Embora eles saibam que a motivação da atividade econômica seja o desejo humano, eles não se envolveram em nenhuma análise séria desse desejo. A fim de entender corretamente esse fenômeno, devemos começar pela análise do desejo humano. Entretanto, antes disso, vamos primeiramente discutir a base da axiologia do princípio divino para que possamos começar com o contexto apropriado. E é sobre esse tema que nós vamos tratar a partir da próxima aula. Então já fica feito o nosso compromisso. Nossa próxima aula, avançando no estudo do 4º capítulo, Axiologia, uma teoria do valor, nós vamos analisar o fundamento dentro do princípio divino, dentro do pensamento de unificação, para a axiologia, abordando todos esses aspectos que a gente basicamente só hoje construiu o cenário. Nessa aula, a gente só construiu o cenário, né? Falamos de todos os problemas, de toda essa confusão e tumulto, né, gerado por essa confusão e declínio dos valores, as causas, né, as 3 principais que a gente elencou. E aí viemos agora começando aí lançando algumas ideias sobre o significado de axiologias, sobre valor, mas aí surgiu uma série de questões, de questionamentos aí que precisam ser respondidos. Mas isso à luz do pensamento de unificação. Então é isso que a gente vai começar a estudar especificamente na próxima aula. Então está feito o nosso compromisso. Anota aí o item 2, fundamento do princípio divino para a axiologia. Isso é tema para a nossa próxima aula. Então já está feito o nosso compromisso. Fechado então? Tá ok, então. A gente se vê, seguimos aí no estudo. Conto com a sua presença. E aí deixa a curtida no vídeo, tá? Se gostou, comenta aí, né? Deixa um comentáriozinho, a sugestão, enfim. Agradeço aí mais uma vez a sua audiência e nos vemos na próxima aula. Mais uma vez, tchau, tchau. Até lá.